Oi gente, sou o Gustavo da Batec e hoje eu vou falar um pouco sobre o planejamento e a montagem do robô para a First Lego League. A ideia desse vídeo é incentivar que mais pessoas entrem no mundo da robótica. A First Lego League ela tem esse objetivo de fazer com que cada vez mais pessoas se interessem por robótica e aprendam os valores da First através dela. Então, pensando nisso, foi que a Batec iniciou esse projeto. A gente visa auxiliar as equipes que desejam começar neste ramo da First e não sabem muito bem como, que tem algumas dúvidas. Então a gente vai sanar essas dúvidas e tentar dar um pontapé inicial nessas equipes. Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo a gente vai explicar um pouco sobre os componentes disponíveis para uso, na First Lego League. A gente vai falar sobre a utilização, como funciona e tudo mais. Isso é de extrema importância saber, porque para que tu consiga entender as missões e pensar o seu robô, imaginar a estratégia, é preciso saber todos os recursos que tem disponíveis, o que pode ser feito e o que não pode. Aí assim você consegue bolar a sua estratégia. Então vamos lá. Como planejar o seu robô, conhecendo os componentes. Em primeiro lugar, a gente precisa saber os tipos de componentes, que são basicamente se dividem em inputs e outputs. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Os componentes de inputs são os responsáveis por emitir informações ao robô. Isto é, uma espécie de entrada, tá aqui, entrada. São os componentes responsáveis por fornecer informações externas, ou seja, são os chamados sensores de uma maneira geral. Aqui tem os sensores da Lego e as suas versões em robótica livre, de uma maneira geral, tá? Então, os sensores eles estão ligados ao robô e eles são responsáveis por captar informações internas e transmitir ao robô. Então, a partir dessas informações, o robô é capaz de executar a programação e fazer o que é desejado. E o contrário disso são os componentes de output, ou de saída, que eles são os componentes que recebem as informações do robô. Então, os componentes de inputs fornecem informações ao robô e os componentes de outputs, a informação vai do robô para os componentes. Como isso funciona? Então, se você quiser fazer uma programação para que, através de quando um botão é pressionado, o robô ele gira o motor, então, quando você pressiona o botão, a informação de que o botão foi apertado vai até o robô e o robô manda a informação de ligar o motor. Então, a informação foi do botão, que é input, para o robô, e do robô para o motor, que é output, ou saída. E no meio de tudo isso a gente tem o hub, ou a central, a placa, ou qualquer coisa assim. Que ele é o robô de fato, ele é responsável por executar a programação e ele é o que faz as contas, ele é o que seria o cérebro do robô. Ele é responsável por processar as informações que chegam dos inputs e mandá-las para os outputs, e executando a programação. Fazendo esse paralelo com o computador, por exemplo, para que fique mais claro, existem os componentes de input, o hub e os outputs. Então, os inputs, como mouse e teclado, são informações externas que são coletadas e enviadas para o hub, que no caso é a máquina, o computador. Então, o teclado, por exemplo, quando eu aperto uma tecla, o teclado ele é responsável por identificar isso e mandar para o cérebro do computador, que é o hub. E, ao mesmo tempo, o hub é responsável por mandar a informação da ação que eu quero fazer em questão para os outputs, por exemplo. Então eu uso o mouse, que é um input, para clicar em alguma música. O hub é responsável por processar isso e mandar essa informação para os alto-falantes. Então o input recebe a ação, manda para o hub processa e manda para os outputs, como por exemplo o alto-falante que vai executar a música. Então, fazendo esse paralelo com o robô, funciona da mesma forma. A gente tem os componentes de inputs, o hub e os outputs. Então, o inputs é responsável por receber as informações. Então, por exemplo, o sensor de toque, ele vai receber informação de toque e por aí vai. Então, essas informações são mandadas para o robô e, através da programação, o robô manda os outputs executar as missões.
Então a gente vai conhecer um pouco sobre os componentes disponíveis na Lego, que é o que a gente pode usar na First Lego League, né? E o primeiro a gente vai falar dos inputs, que são de uma maneira geral, no caso da robótica, são chamados sensores, né? Eles são responsáveis por captar as informações. Então o primeiro sensor que a gente tem é o sensor giroscópio. O próprio nome já diz, né? Qual é a sua função? Ele é responsável por quantificar os movimentos rotacionais. Ou seja, o que é isso? Ele tem dois modos, então. O primeiro modo, ele vai quantificar a velocidade, o que seria a velocidade de giro do seu eixo. Então, eu boto o robô para girar, com o giroscópio ele vai emitir um valor baseado no giro. E isso pode ser a taxa de giro que ele vai emitir em graus por segundo, que é basicamente a velocidade do giro, ou ele pode emitir o valor em ângulo também, que é eu quero saber quantos graus o meu robô girou, ele vai emitir esse valor em ângulo e através disso você pode ter uma noção de espaço com o robô. Vale salientar que o grau emitido pelo sensor é somente em um eixo, ou seja, é só na direção da seta. Essas setas, elas indicam a direção a qual o sensor funciona. E essa bolinha no meio é exatamente o eixo. Então, se esse sensor girar exatamente nesse eixo, é que ele vai conseguir emitir esse valor. Então, se eu girar o sensor em qualquer outro sentido, ele não vai conseguir quantificar. Basicamente, o sensor ele vai perder alguns valores, vai variar, só que ele não vai estar correto, porque ele não foi feito para isso. O segundo sensor é um dos sensores mais importantes da Lego, que é o sensor de cor. Esse sensor ele é capaz de detectar tanto cor quanto nível de luminosidade refletido. E isso é de extrema importância para seguidores de linha e tudo mais. Então, basicamente, ele conta com três modos, que é o modo de cor, que basicamente o modo de cor ele é responsável por falar para o EV3 qual a cor que ele está vendo. E dessas cores pode ser preto, azul, verde, amarelo, vermelho, branco e marrom. Então quando ele vê essa cor, ele vai falar para o robô, eu estou vendo tal cor. E com base nisso, você pode programar para ele fazer alguma coisa se ver essa cor. O segundo modo, já não tão interessante, é o modo de intensidade de luz do ambiente. Então, conforme a luz do ambiente, esse sensor ele vai emitir valores para o EV3. E esses valores vão de 0, que é quando está muito escuro, a 100, que é quando está muito claro. E o outro modo é o modo de intensidade de luz refletida. E aqui o sensor ele é também responsável por quantificar de 0 a 100 a intensidade de luz refletida, só que é um pouco diferente, que não é a luz do ambiente, então ele é um pouco mais preciso. Nesse modo, o que ele faz basicamente é, esse LED maior dessa parte de cima, ele emite uma luz e a qual essa luz bate e volta e é percebida por esse outro aqui. Um outro sensor muito importante também é o sensor ultrassônico. Esse sensor ele é chamado de sensor de presença. Basicamente o que ele faz é, um desses lados aqui, ó, ele tem dois lados. Um desses lados ele emite ondas de alta frequência e o outro é responsável por receber essas ondas. Então, quando ele emite uma onda e essa onda bate em um objeto, o objeto a onda vai voltar e vai chegar ao outro receptor. E baseado nisso, ele consegue calcular a distância a qual esse objeto está, apenas com o tempo em que a onda levou para sair de um e chegar no outro. Esse é o modo de medição, ele consegue calcular a distância que um objeto está dele, e isso é de suma importância tanto na FLL quanto em outros campeonatos. O modo de presença, ele procura por ondas na sua proximidade. Vale ressaltar que nesse modo ele não emite onda nenhuma, ele apenas as percebe, ou seja, ele só procura por ondas de alta frequência que estejam ao redor. Então ele pode identificar até mesmo outros sensores que estejam em sua volta. O sensor infravermelho tem dois modos também, que é o modo de proximidade, que ele basicamente funciona da mesma forma que o sensor ultrassônico. A diferença do sensor ultrassônico é que ele emite ondas de alta frequência que voltam e ele calcula a distância. E no sensor infravermelho ele faz o mesmo, só que com ondas infravermelhas, né, com luz infravermelha. Esse é o modo de proximidade, que tem a mesma função. Só que esse sensor ele tem uma coisa a mais que é os modos baliza, que baliza esse outro componente aqui, ó. E ele pode ser usado tanto como um controle remoto, que daí esse sensor ele é o receptor para o robô,
Só que eu não vou me ater muito a ele, porque, como a gente sabe, na FLL não é permitido nenhum tipo de controle remoto, nenhum tipo de comunicação externa com o robô durante a arena, né? Então eu não vou me ater muito a isso. E o último sensor é o sensor de temperatura, que esse sensor, como o próprio nome diz, ele é responsável por medir a temperatura, e ele pode funcionar tanto em Celsius quanto em Fahrenheit. Porém, esse sensor ele não é muito importante, porque eu particularmente não consigo imaginar uma situação onde isso pode ser relevante numa arena de FLL, né? Mas ele é importante falar porque é um sensor que está disponível também, caso você possa fazer qualquer outra coisa. Então ele usa essa superfície de metal aqui e ele pode medir tanto de menos 20 a 120 graus Celsius. E isso é muito bom, mas não para FLL. Claro que a FLL é baseada em estudo e criatividade, então se você conseguir pensar em algo a qual o sensor de temperatura seja útil, parabéns, mas eu particularmente nunca vi algo. Falando agora sobre os outputs, ou seja, na Lego os motores. Só que vale ressaltar que na robótica não necessariamente os componentes de outputs são motores. Por exemplo, pode ter LEDs, pode ter outros componentes assim. Só que no caso da Lego só existem motores, tá bom? Então, basicamente, a gente tem dois motores, tá? O primeiro é o motor grande, que popularmente é conhecido como motor CC, que seria motor de corrente contínua, que é motor 5 volts ou coisas assim, tá? Esse motor, ele é um motor que tem mais força e menos velocidade. Então, ele é utilizado normalmente para movimentação do robô. Então, nas rodas, é esse motor que você vai usar, porque você não vai precisar de muita velocidade, mas tu vai precisar de força, porque normalmente ele vai carregar todo o peso do robô, né? Então, normalmente, quase unanimidade, ele é usado como movimentação do robô, mas não impede que ele seja usado em anexos e garras também. Ele pode ser usado outras circunstâncias, só que para roda ou esteira é quase que unânime ele. Uma coisa que vale ressaltar nesse motor é que ele tem um sensor de rotação embutido. Então, além dele ser forte, por ter uma caixa de transmissão interna, ele tem um sensor de rotação embutido, o que facilita muito na programação. Porque basicamente na programação você pode executar um comando nele por giro ou por graus. E isso só é possível graças a esse sensor embutido. E o sentido do giro dele, né? O eixo basicamente é esses dois discos vermelhos e ele gira no sentido dessas setas aqui, né? Então o eixo é como seria essa linha preta aqui seria o eixo do motor. E o outro motor que a gente tem é o motor médio, que é como é chamado, ou na robótica ele é como o que seria um servomotor, tá? Ele é mais fraco e ele é usado normalmente para garras e anexos. Só que, como eu falei, pode ser usado tanto este quanto o motor grande para garras e anexos. E de alguma forma esse aqui pode ser usado para movimentação, só que eu acho isso difícil e em raras exceções, porque esse motor ele é fraco e eu não vejo um motivo plausível para usar, mas vai da sua estratégia, né? Ele vai ressaltar que ele também tem um sensor embutido, então assim como o outro, e que facilita muito mesmo na programação. Além disso, ele se destaca justamente por isso que o nome dele é motor médio, porque ele é muito mais leve, então é muito mais viável utilizar ele em certas circunstâncias. E ele tem uma caixa de transmissão interna também, porém a caixa de transmissão interna dele é diferente. Enquanto o outro motor, o motor grande, ele é focado em força, esse aqui é focado em velocidade. Então, esse motor ele é muito mais rápido, no caso, ele gira muito mais, só que a força é muito menor. Então, o outro é mais forte e mais devagar, e esse é um pouco mais fraco e mais rápido. Essa é a diferença deles. Então, para a gente comparar aqui, né, eu tenho uma tabela que relaciona a velocidade e o torque de ambos os motores. Então, se eu parar para ver aqui, conforme eu falei, né, a velocidade do motor grande é em torno de 160 a 170 RPMs. RPMs é rotações por minuto. Ou seja, se o motor tiver 1 de RPM, ele vai girar uma vez por minuto. Uma rotação por minuto. Nesse caso, o motor grande tem 160 a 170 RPMs. Enquanto o médio tem de 240 a 250 RPMs. Ou seja, o motor médio é quase 100 RPMs mais rápido que o motor grande. Porém, se eu relacionar aqui o torque de funcionamento do motor grande é de 20 NCM, enquanto do motor médio é de 8 NCM. O que é o NCM? O NCM é Newton centímetro.
Então, o motor grande em funcionamento, ele tem 20 Nm de torque. Ou seja, para mover 1 centímetro precisa de 20 Nm de força. E o motor médio tem 8 Nm, ou seja, o torque do motor grande é mais que o dobro do torque do motor médio. Ou seja, o motor grande é muito mais forte, porém, ele é bem mais devagar. E ainda nos componentes, a gente tem o último componente, né, conforme eu já falei, que é o hub, né? O hub, eu tenho todas as conexões e tudo mais para quem quiser, mas eu não vou me ater muito sobre o funcionamento do EV3 agora, tá? Por hora, o que eu quero destacar é o seguinte, na parte superior do EV3 eu tenho aqui portas de letra, outputs, e na parte inferior eu tenho as portas de número, ou portas numerais, inputs. O que é isso? As portas de letra A, B, C e D, essas portas são única e exclusivamente usadas para outputs, ou seja, só para motores. Eu não posso conectar sensores ali, mesmo isso não vai nem eu não vou conseguir nem incluir isso na programação, porque não funciona. Então, basicamente, assim como eu não posso botar motores nas portas de números, né? Não funciona. Então, cada EV3 tem 4 portas inputs e 4 portas outputs. Então é isso, espero realmente ter ajudado, tá? Essa foi apenas uma introdução, eu pretendo me aprofundar um pouco mais para auxiliar as equipes que pretendem iniciar no mundo da FLL, e a minha recomendação é que vocês estudem não só pelos vídeos da Batec, mas por todos os materiais que acharem disponíveis, tanto em português quanto em inglês. E a FLL é baseada em dedicação, então para todas as equipes se dediquem ao máximo, deem o máximo de si, e vocês aprenderão muito com isso e terão sua recompensa, mesmo talvez não seja um troféu, mas vocês vão aprender muito com isso.